O diabetes é a única patologia que surge a partir do excesso do consumo de carboidratos. Veja, o carboidrato em si, mesmo o carboidrato refinado em si, ele não é um problema se ele for consumido de maneira aguda. O que significa isso? Se você for lá no final de semana e meteu o pé na jaca e acabou se lambuzando no doce, acabou comendo mais do que deveria, isso não vai matar você de jeito nenhum. Mas uma dose constante e contínua diária, fazendo com que você tenha níveis glicêmicos, picos glicêmicos constantes e contínuos, isso pode gerar uma série de problemas. Aí você vai me perguntar quais são os principais problemas. O diabetes é um deles. A gente tem aí hoje uma quantidade gigantesca de pessoas padecendo de diabetes, mas não é só o diabetes. Nós temos problemas, por exemplo, como problemas cardiovasculares, que são problemas talvez até mais graves do que o próprio diabetes, porque eles podem ter ações que levam a pessoa à morte mais rápido. O que acontece? Quando uma pessoa está com consumo constante e contínuo e esses picos glicêmicos eles não estão controlados, a gente forma no nosso sangue uma substância chamada AGEs. AGEs se escreve AGE. Os AGEs são produtos de glicação avançada. Traduzido de uma forma bem simples, o seu corpo vai fazer uma caramelização da sua hemácia. Essa glicose, ela se gruda na proteína, ela se gruda na gordura e ela faz esse processo de glicação avançada. O que isso acarreta dentro do nosso organismo? O surgimento de inflamação. Então imagine que você tem lá a sua artéria, ela é um canudo, ela é como se fosse um tubo e por ali dentro está passando um monte de coisas, né? Passando seu sangue, está passando água, está passando um monte de coisa ali. Quando você tem um processo de inflamação, essa inflamação ela começa a agredir o tecido interno dessas artérias. E essa agressão, essa inflamação que é causada ali, o teu próprio organismo começa a mandar células do sistema imune para resolver o problema. E o acúmulo dessas células, mais um colesterol oxidado, começa a formar ali um pequeno êmbolo. É como se você estivesse formando ali um coágulo. E esse coágulo, que não é bem um coágulo, porque não é só de sangue, é o que nós chamamos de placas de ateroma. Se essas placas de ateroma forem placas moles, por exemplo, elas podem se soltar. E quando elas se soltam, a hora que ela encontra um vaso de menor calibre, ela vai trancar esse vaso, o que causa uma isquemia. Então, quando uma pessoa diz, por exemplo, que ela teve um AVC isquêmico, o que isso significa? Que um vaso foi trancado e uma área do cérebro não recebeu mais irrigação e aquela área pode ter sido danificada. E a gente tem vários tipos de isquemia, inclusive tem aparecido com alguma frequência um tipo de isquemia peniana, né? Os meninos podem sofrer como se fosse um AVC, só que esse AVC, ao invés de acontecer lá no cérebro, como a gente sempre pensa, ele pode acontecer no seu coração, ele pode acontecer na musculatura e ele pode acontecer no seu pênis também. Então a pessoa acaba não tendo mais irrigação ali no tecido do pênis e ele pode ter uma falência ali, pode ter um problema grave. Outras situações comuns. Nós temos aí o Alzheimer, por exemplo, que já é considerado, ainda que não seja aceito como um todo na comunidade científica, mas ele é considerado como se fosse um diabetes do tipo 3, excesso de glicose. A gente começa a ter problemas de inflamação nas articulações, a gente pode ter problema no intestino, enfim, gente, se eu fosse listar aqui todos os problemas que o açúcar, que o excesso de carboidratos pode trazer para a nossa vida, eu tenho certeza absoluta que a próxima colherada que você colocar aí na sua boca, você vai pensar duas vezes. Beleza? Fica a dica aí.